Amada igreja, bom dia nesta sexta-feira, dia 6 de abril de 2018, amados em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra reveladora e edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os nossos erros, por todos os pecados por nós cometidos, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor estenda por sobre nós a luz do seu rosto. E conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nesta palavra nós estamos nos humilhando a Ti, diante de Ti, nós que nos chamamos pelo Seu nome, orando a Ti, buscando a Sua face e nos convertendo de todos os nossos maus caminhos, pois o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que não nega a Sua palavra. O Senhor nos diz, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E mais uma vez neste dia, em nome de Jesus, nós queremos abraçar, parabenizar e cumprimentar todos os aniversariantes que nesta sexta-feira, que neste dia 6 de abril de 2018, que no sábado completo e comemoram mais uma data natalícia, que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas vidas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda falar ao amado irmão, amada irmã, amada igreja, uma revelação trazida em Apocalipse ao apóstolo São João. Vamos ver, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 está escrito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E em 2 Timóteo, em 2 Epístola do apóstolo Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16 e 17, também está escrito, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, nós vamos ver as revelações do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, ele foi arrebatado no dia do Senhor. E conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, este dia do Senhor é o dia que o Senhor viu que o apóstolo João já estava preparado para receber as revelações do Espírito Santo de Deus, para receber as revelações do Apocalipse, este dia do Senhor. Por quê? Porque foi o dia que o nosso Deus viu. João, você já está preparado para receber as palavras desta profecia e para as notificar. Portanto, está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Portanto, em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 5 está escrito, e estas palavras da profecia, estas cartas às 7 igrejas, elas foram enviadas, elas foram feitas para exortação à igreja gentílica, a qual nós temos que olhar com grande atenção, com grande cuidado, porque nós fomos os gentios alcançados pelo nosso Deus. O nosso Deus endureceu o coração dos judeus, a quem ele veio originalmente, a quem o Senhor Jesus Cristo veio originalmente, para que nós, gentios, fôssemos alcançados, porque ele viu que em outras partes já tinham pessoas que com o coração propenso a receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a aprovação e o consentimento da sua vontade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, também está escrito: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, a fé é a certeza, é o firme fundamento, eu cresço sem ver, nós recebamos a promessa do Espírito, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E hoje, amados, nós vamos ver uma exortação que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo traz à sua amada igreja, a primeira carta gentílica, a primeira carta escrita, cartas às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Portanto, nós vamos ver essa exortação, que ela se encaixa em nós gentios. Vamos estudar. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 20 está escrito: o mistério das 7 estrelas que viste à minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Portanto, nosso Deus está mandando escrever a primeira igreja da Ásia, a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha os elogios do Senhor Jesus Cristo. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, que esfriastes, que deixou a fé e passou a agir na religiosidade, que passou a agir na tradição religiosa, deixou totalmente a fé, esfriou na fé. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aquele calor, aquele fervor, quando a pessoa recebe, confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa quer desbravar o mundo, amados, quer falar de Jesus, quer pregar a palavra, quer falar do amor de Cristo, quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus para levar outras pessoas a Cristo. O religioso já não, ele já se habitua àquela vidinha da igreja, da congregação, aquele cotidiano da congregação, ele esfria totalmente. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, pratica-te as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo disse: se a pessoa não voltar às primeiras obras, que ele vai tirar o seu castiçal. As 7 estrelas que viste à minha destra, os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Portanto, se a igreja não se acordar, não voltar às práticas das primeiras obras, ela vai ser removida. E a igreja hoje somos nós. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, principalmente para nós que fomos alcançados pela graça
mediante a fé, como gentios nós fomos alcançados, porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, e fé é crer sem ver. Portanto, que fica esta palavra de exortação e de edificação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos exortar, por nos mostrar que nós devemos viver as primeiras obras, que nós devemos viver o abrasamento do primeiro amor, que nós não devemos abandonar o nosso primeiro amor, que nós devemos voltar às práticas das primeiras obras. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Eu estou correndo, irmãos, por causa da hora, porque se passar de 13, 14 minutos, não gravo o vídeo. Fiquem na paz, em nome de Jesus.